Nesta videoaula, nós vamos aprender como calcular o VPL, valor presente líquido, de um investimento, bem como a taxa interna de retorno deste investimento através da ferramenta Excel. Eu acho o Excel muito mais prático, muito mais rápido no nosso dia a dia, no nosso desempenhar das nossas funções, é mais acessível do que até mesmo utilizarmos a calculadora HP, a qual nós também podemos utilizar e chegaremos ao mesmo resultado. Só por praticidade, o Excel se torna a ferramenta ideal. Bom, no nosso caso aqui, nós vamos simular um investimento de R$100 mil, tá? E o investidor disse que esse investimento só é atrativo para ele se ele render 14% ao ano. Então, a nossa TMA, taxa mínima de atratividade, definida por esse investidor, é de 14%. Nós temos essas informações aqui lançadas. O que nós precisamos fazer agora no Excel é lançar o período zero, que compreende o investimento, e aí para nós entendermos melhor, eu deixei aqui em vermelho e azul o que é saída e entrada. Veja bem, nós somos uma pessoa que nós vamos retirar do nosso caixa um valor e investir em outro negócio. Por isso está em vermelho aqui os R$100 mil, porque ele é negativo. Veja que ele está aqui com um sinalzinho de menos. E ele precisa estar assim com menos aqui no Excel, tanto como é também solicitado lá na HP, na hora de fazermos o cálculo da TIR, nós precisamos de alterar essa função no número indicado lá de investimento para ficar negativo, porque só assim a TIR consegue, ou a função do Excel consegue fazer o cálculo correto, tá? Mas para nós entendermos melhor, isso tem uma lógica por trás disso, é a nossa saída. Nós tiramos do nosso caixa R$100 mil, por ser a saída está em vermelho. E nós esperamos que nos próximos 5 anos, no levantamento que nos foi apresentado, ele vai nos retornar esses valores aqui, ó. 30 mil, 50, tal. Em 5 anos, então, ele vai nos retornar R$170 mil. Nós descontamos isso daqui, os 100 mil que nós investimos, sobrou R$70 mil líquido nesse investimento. Ele é bom? Ele é viável? Bom, só será bom se ele for maior do que essa taxa mínima, maior ou igual do que essa taxa mínima de atratividade. O que significa essa taxa? Eu vou investir um valor, só que eu espero que no andar dos próximos 5 anos, no decorrer dos próximos 5 anos, ele me renda pelo menos 14% de juros, tá? Porque eu poderia deixar esse dinheiro encostado lá na poupança, que ele já iria me render de cara um valorzinho aí de 5 a 6% no ano. Então eu quero, se eu vou investir num outro negócio que eu corro mais risco do que a poupança, eu espero que esse investimento me devolva pelo menos 14% de juros. Então vamos lá, ao primeiro cálculo, que é o VPL. O que significa o VPL? Valor presente líquido. É o valor dos fluxos futuros, ou seja, do período 1 até o 5, são fluxos futuros que ainda vão correr, descontado a uma determinada taxa de juros, que eu determinei que é 14%, e ele deve me devolver um valor positivo, ou pelo menos zero, de zero acima, tá? Ele não pode ser negativo, porque se ele for negativo, significa que nós não estamos atingindo esses 14%. Porém, se ele for zero ou positivo, quer dizer que ele foi pelo menos os 14% ou maior do que isso. Bom, para calcularmos o VPL, o Excel já nos dá essas funções prontas. Basta nós clicarmos na célula onde nós queremos que nos retorne o valor e virmos aqui, ó, função, inserir função. Aqui nessa seta, nós temos vários tipos de funções já prontas que o Excel nos dá. Nós vamos escolher aqui, ó, a função financeira. E dentro da função financeira, nós vamos encontrar o VPL. Ele está aqui nessa lista, ó, VPL. Clique em OK. Bem, nós precisamos agora só alimentar esta tela que a função nos mostra. A primeira coisa que ele nos pede é a taxa. O que é essa taxa? É a TMA, que eu espero com esse investimento. Eu posso ou digitar aqui 14%, ou, em vez de digitar, eu posso vir na minha planilha e clicar em cima da célula onde eu digitei os 14%. Então, a célula C3 significa a minha taxa. O que é esse valor? Esse valor são os fluxos futuros. Quais são os valores futuros que eu terei de retorno desse investimento? Então, eu vou selecionar só o azul aqui, ó, do ano 1 ao ano 5. Pronto, está montada a minha função de VPL. Posso dar um OK. Beleza.
Ele está dizendo que os 100 mil investido vai me retornar, através desses fluxos futuros, o valor de R$ 121.544,73. Só que nós não descontamos ainda desse valor o valor investido. Eu quero saber somente o que é líquido, o que ele me devolveu de líquido a partir dos 100 mil investido. Então, vou clicar em cima do número aqui, a gente vem aqui, ó, tá aqui o VPL, com toda a nossa função montada, e eu vou colocar aqui, ó, mais essa célula. Lembrando que mais com menos, nessa operação, vai se transformar em menos, e por isso ele vai descontar esses 100 mil reais. Ele está me dizendo que o meu VPL, ou seja, o valor presente líquido desse investimento, será de R$ 21.544,73. Então, esse valor, esse VPL, me indica que esse investimento é viável em relação à taxa mínima que eu defini. Ele vai me render bem mais do que esse simples 14% que eu esperava. Bom, então existe uma possibilidade agora dentro do Excel de eu descobrir qual que é a taxa real de retorno desse investimento, que é a TIR, que me mostra a taxa interna de retorno. Nós vamos calcular também então a TIR através da função a função já definida pelo Excel. Clicamos em cima da célula, que nós queremos o retorno da TIR. Se vocês quiserem antes, eu trabalho com essa lógica, eu acho mais interessante, clique em cima dessa célula com o botão direito, vem aqui ó, em formatar célula, clique em porcentagem e definam a quantidade de casas decimais após a vírgula. Porque o investimento, se ele for de 24,5%, certamente ele vai te retornar somente 24% se você não definir isso. E esse 0,5% faz uma diferença enorme aí no final das contas, quando nós vamos fazer um cálculo maior. Então, defina aí 3, 4 casas decimais para facilitar no resultado. Ok. Clique de novo aqui em cima, vem cá na função novamente. Nós vamos em financeira, tá? E encontrar dentro da lista de funções financeiras a TIR. Tem aqui, ó, TIR. Interessante, não utilize essa XTIR e nem a XVPL, tá? Que ela tem outra finalidade. Tem que encontrar apenas a VPL e a TIR dentro do Excel. Isso vai mudar de acordo com o ano do officer de vocês, tá? Então, ok. O que ele pede da TIR? Apenas que nós informemos os valores, tá? Ele já tem um cálculo pré-definido, uma memória de cálculo dentro dele, e ele só pede isso aqui, ó, valores. E eu vou informar, então, agora do valor do investimento, que já está negativo, por isso que eu disse que precisava de informar ele negativo, porque a TIR exige isso, até o último período de retorno positivo que nós temos. Então, eu seleciono esse aqui, ó. Selecionei isso, posso dar um OK. Ele está me dizendo que esse investimento de 100 mil reais, me entregando esses retornos a cada ano aqui, durante os 5 anos, me devolve um rendimento de 23,54% líquido, bem acima dos 14%. Isso fez com que esse valor da VPL fosse positivo, porque ele é maior do que os 14%. Se nós quisermos tirar uma prova real e nós zerarmos esse VPL, basta nós virmos aqui agora, quer ver? Vamos alterar essa taxa, a TMA que nós definimos, para o valor da TIR que nós encontramos aqui, e a tendência é que esse VPL se iguale a zero. Então vamos lá, substituir os 14% por 23,5470%. Olha lá. Minha TIR ficou negativo de 2 centavos, praticamente igual a zero. Então quer dizer que esse investimento que nós fizemos, ele vai nos render 23,547% de retorno. Se nós tínhamos dito que era interessante ele se ele rendesse pelo menos 14%, então esse é um investimento que nós devemos acatá-lo, porque ele rende bem a mais do que os 14%. Beleza? Espero ter contribuído aí com o ensino e aprendizado para o cálculo do VPL e a TIR através do Excel.